O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser. Sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Olá, a nossa saudação de luz a todos vocês que passam a nos acompanhar a partir de agora, do Grupo Espírita Irmã Sheila. Hoje nós vamos falar um tema realmente muito interessante, de muita responsabilidade, que é a missão dos pais. Mas eu quero convidar você que nos assiste neste momento para nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus Pai, ao Mestre Jesus, a Irmã Sheila, Alta de Souza, Chico Xavier, e eu não posso deixar evidente de agradecer por este momento indelével, que não se apaga na nossa vida, já que nós falamos a respeito do tema com relação aos pais, essa missão dos pais aqui na Terra. Quero fazer aqui uma saudação às mães. Próximo domingo comemoramos o Dia das Mães, as mães que já desencarnaram, que estão vivendo no mundo espiritual, as mães que estão aqui materialmente conosco. O nosso abraço, os nossos parabéns a todas vocês. Muita luz no nosso caminho, que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Vamos então falar
a respeito do tema proposto, que é a missão dos pais. Algo de muita responsabilidade, como eu disse lá no início. Então vamos lá. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Eu vou repetir. Mas o que me chama aqui a atenção no princípio é com relação ao descrente. Esta responsabilidade que os pais, que todos nós temos. Quando eu estou falando aqui de pais, então são os dois, pai e mãe, mãe e pai, os pais, então ambos, são ambos, ok? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, então, quer dizer, se alguém não tem cuidado dos seus, não cuida dos seus filhos, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Sabe aquele descrente que você conversa com ele, fala assim, olha, amanhã nós vamos em tal lugar assim. Ei, rapaz, está fazendo frio, não vou não. Aí vem uma outra ideia, mas o cicrano, nós precisamos fazer algo no domingo. Ah, rapaz, não vou não, domingo é dia de dormir. Não. Entendeu esse descrente? Entendeu isso? O que eu quero dizer, que nós queremos dizer nesse momento? Que nós sejamos vivos na nossa casa. Sejamos vivos com os nossos filhos, enfim, com toda a família. Uma verdadeira missão. Pode-se considerar como missão a paternidade? Olha, aqui estamos falando do pai. Pode-se considerar como missão a paternidade? Vamos ver. É sem contestação possível. Então não tem que contestar, não tem uma contradita. Dizer que não. Então, a missão da paternidade é algo que não se contesta. Uma verdadeira missão é, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Esse futuro, que aqui se refere, é com relação à família, os filhos. É a responsabilidade do pai. Ok? Como eu disse aqui, na nossa, aqui na Terra, existe muita contestação, mas na lei divina não tem contestação. Você já viu alguém fazer alguma contestação na lei de Deus, do Mestre Jesus? Não tem. Agora, a lei do homem tem contestação e tantos outros aí. Então, vamos lá. Um outro questionamento. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Claro, né, pessoal? Claro. Não outorgou Deus. O que é uma outorga? Uma concessão, uma possibilidade. Eu peço e sou outorgado. Eu tenho esta concessão. Então, aqui diz o seguinte: não, Deus outorgou a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Aliás, aqui pode ser transformado até numa pergunta, né? A faculdade de progredir? Ok. Agora aqui diz o seguinte: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal? Quem está no mal está usando a sua inteligência? Está usando para o mal, infelizmente. Infelizmente está usando para o mal. Ok? Mas tem algo que eu quero aqui falar para vocês, porque isso aqui, esse último item que nós estamos, aliás, este capítulo que nós estamos falando aqui, é a respeito de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. É esse aqui, ó. É esse aqui, o Livro dos Espíritos. Uma pergunta aqui que é a 582, vamos lá. O que diz esse questionamento? São duas perguntas que Allan Kardec faz com relação a este texto aos espíritos. Na questão 582 do Livro dos Espíritos está assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão? É o que está escrito aqui. É sem contradita. Então, meu amigo, está batido o martelo.
Claro que é. Claro que é uma missão, é ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro dos filhos, como eu disse. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas aqui há um detalhe que nos chama a atenção, que os espíritos dirigiram ao Allan Kardec. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter do seu filho. Aqui é um puxão de orelha, aqui, meus pais. Aqui citou um exemplo, o pai que se preocupa mais, aqui os espíritos citaram o exemplo de uma árvore. Ele se preocupa mais com a árvore do que com a sua própria árvore dentro de casa, que são seus filhos. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, recairão sobre eles. Eles quem? Pais, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Aí vem aquela pergunta, né? Aquele negócio assim, nós já ouvimos isso. Onde foi que eu errei? Já ouviu isso? Já? Onde foi que eu errei? Tem a questão 817 do texto que nós estamos aqui conversando, batendo um papo, que fala a respeito da igualdade de direitos do homem e da mulher. Alguém tem mais direito? O homem tem mais direito que a mulher? O pai ou a mãe? Vamos lá. Na questão 817 do Livro dos Espíritos, diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? É o que nós falamos há pouco. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Claro. A resposta dos espíritos à pergunta de Allan Kardec. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Quando aqui se diz o bem e o mal, eu quero dizer a você o seguinte: o livre-arbítrio. Aquele que procura o mal, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso caminho. Vamos prestar conta desse livre-arbítrio amanhã ou depois, ok? Então, o nosso livre-arbítrio que leva, pode levar ao mal, pode levar ao bem, mas vai ser cobrado. Todos nós vamos ser cobrados. Vamos lá. Maternidade. Isso é fantástico, né? Porque aproveitando, né, como eu falei nas orações, na nossa oração inicial, o Dia das Mães está chegando aí, próximo domingo, Dia das Mães. Maternidade. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Beleza, isso. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais sacrificada tarefa de renúncia pessoal, qual mãe que não teve a sua renúncia pelo seu filho? Acho que não existe, né? Não existe. A mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. É um exemplo, né? É um exemplo. Então, aqui nós estamos falando especificamente da maternidade. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios. Então, o filho, a mãe, os filhos de outra mãe, como se fossem os filhos desta mãe, próprio dela, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e muito mais aquinhoados que os das outras. Então não é o seguinte, o seu filho não tem aquele, meu filho dá de 10-0 no fulano, dá 10-0 no cicrano, não é isso. Não é isso. Aqui diz, inclusive, este texto aqui é de Emmanuel, o Consolador. Okay? Então, mãe é um negócio que é um sentimento, é um ser humano que o dicionário, nem o dicionário tem, né? Nem o dicionário tem. Ok?
Tem um detalhe aqui que eu vou falar a respeito deste livro. Acontece o seguinte: muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. Olha só que belo isso aqui. Eu trouxe aqui para mostrar a vocês este livro aqui. Este livro aqui. É um dos melhores que eu já li. Eu não estou aqui fazendo propaganda, pessoal. Mas uma vida de propósitos, você não está aqui por acaso. Não está aqui por acaso. É o livro de cabeceira, do Michael Phelps, aquele nadador, Michael Phelps. Este livro foi recomendado, Uma Vida de Propósito, por uma amiga da cidade de São Paulo. É uma amiga de espírito, uma pessoa muito especial. Ela nos recomendou este livro e nós fizemos a leitura, já lemos. Estou lembrando aqui de um professor, lemos, relemos, trelemos, etc. É um livro especial. Eu estou falando aqui desta amiga de luz que reside em São Paulo, que é a Andréia Marta ou a Deia Santos. Um abraço a você, muito obrigado. Que você continue com esta luz, esparramando para todos os seus amigos. Tem um caso ainda embasado aqui, o caso de uma amiga. Um dia ela comentou que não estava preparada para ter mais um filho. E perguntou isto. A nossa resposta foi: você não pode estar preparada, mas é uma preparação de Deus. Isto é um propósito de Deus na sua vida. Ok? Maternidade. Autoridade paterna. Chego fácil. Não é nada disso. Autoridade paterna não precisa ser bravo. Ok, não precisa ser bravo. Pelo contrário. Então vamos falar da autoridade paterna. É, sobretudo, a força moral que o pai deve ter sobre o filho. Olha aqui, o que está escrito aqui. Quem escreveu isso aqui foi André Luiz. A força moral que o pai deve ter sobre o filho. Aqui não está falando de força física, força moral, baseada na admiração que lhe desperta por se constituir um modelo digno de ser imitado. O pai ser imitado. Aqui nós estamos falando da autoridade paterna. Em suma, a verdadeira autoridade jamais se impõe pela violência. Quem escreveu foi Rodolfo Caligares, A Vida em Família. Então está muito explicado o texto, é uma questão só de raciocínio lógico. Auxílio na esfera superior, a paternidade e a maternidade. Aqui já estamos falando dos pais. A paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar, desenvolve-se o auxílio da esfera superior. Como eu disse, André Luiz e o Rodolfo Caligares. Autoridade paterna. Autoridade paterna não é força bruta, não é isso. É a força moral que o pai deve ter sobre o filho. Agora mudou um pouco a influência dos pais sobre os filhos. Nós somos pais, somos filhos. Vamos lá. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? É uma pergunta. Vamos então à resposta. Ao contrário, bem grande influência exercem. Então a pergunta que foi feita: se nenhuma influência exerce os espíritos? Pelo contrário, exerce sim, e grande influência. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais
tem por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Educação. Então é responsabilidade, a educação dos filhos, responsabilidade dos pais. Constituiu-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha só que responsabilidade temos, ou somos realmente responsáveis pela educação dos nossos filhos. Falando nesta educação, vamos a uma pergunta, a questão 208. A questão 208 do Livro dos Espíritos. Quem fez essa pergunta foi Allan Kardec, e a pergunta está na questão 208. Pergunta Allan Kardec: os espíritos dos pais não exercem influência sobre a do filho depois do nascimento? Respondem os espíritos: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação, e para eles é uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Quem falharem? Os pais. Serão culpados. Ok? Então, essa responsabilidade da educação. Aqui, deixa eu lembrar aqui, tem muitos pais que dizem, a responsabilidade da educação dos meus filhos são dos professores. Ah, mas quem é o primeiro professor ou a primeira professora do filho? Não são os pais? Ok? Os filhos. As heranças e parenças físicas. As heranças. Pode ser o cascalho? Pode. As parenças físicas, essa conformação, a gente parece com os pais, são decorrência dos gametas. O que é isso? São, na hora da reprodução, são as células sexuadas, gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Olha só que explicação que faz Joana de Ângeles nesse momento. Eu vou ler novamente. As heranças e parenças físicas são decorrências dos gametas, aquilo que eu expliquei. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento precedem do espírito que se corporifica quando da reencarnação, quando do nascimento, sem maior dependência dos vínculos genéticos dos genitores, ou seja, dos seus pais. É o espírito que chega. E ainda tem muita gente que não acredita em reencarnação, mas um dia vão acreditar. Agora, a educação religiosa dos filhos. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se faz para a contemplação egoística da espécie. Então, o lar não é um templo para o egoísmo, mas sim para o santuário, onde por vezes se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira para educar, para colocar, digamos, no caminho da luz, no caminho do bem. Por isso que Emmanuel diz aqui, exige uma renúncia e este sacrifício de uma existência inteira. Pontos perigosos para os pais. Complicado. Vamos lá. Pontos perigosos para os pais. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Eu falei agora, há instantes. Tem pais que dizem assim, não, o problema de educação do meu filho é com a professora ou com o professor é na escola. Mas como eu disse, qual que é a primeira escola? Ou os primeiros professores? São os pais.
Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades. Eles têm que trabalhar. O estudo, para mim, é um trabalho. O estudo é um trabalho, é um aprendizado. Forçá-los a receber preconceitos e tradições. Aí é... Por gentileza, por gentileza. André Luiz Emmanuel de Luiz, Estude a Vida, questão 218 e 219. Culto do Evangelho no lar. Olha que maravilha, agora mudou. Isso aqui, o côncavo e o convexo, né? É essa questão aqui que nós vamos falar, com a que nós acabamos de conversar agora há pouco. Observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Então, quando fazemos a nossa prece, a nossa oração, estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca podemos enumerar todos os benefícios da oração, porque é infinito, né, pessoal? A oração, a prece, ela é infinita. Ela é infinita, ela atinge, vamos dizer assim, meios que a gente não sabe. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Olha que belo. Mas é assim mesmo. Fazer uma oração, fazer a prece, aquele momento, um momento de agradecimento, um momento de pedido. É fantástico. É algo realmente maravilhoso, sem dúvida alguma. Eu vou voltar aqui, tem uma questão. É essa aqui, as 7 pontos perigosos para os pais. Nós estávamos falando, na outra falamos da oração. Eu vou colocar aqui pontos perigosos para os pais. Fazer-se uma oração, uma prece. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Está na questão 661 do Livro dos Espíritos. Vou encontrar aqui a questão 661, mas eu tenho ela aqui, vai ficar mais fácil assim. Vamos lá. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta nossas faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando nossa conduta. Não adianta você pedir, você pede, mas não muda a conduta. Como é que fica? Preste atenção nisso. Vamos prestar essa atenção. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Se mudarmos esta modificação, esta limpeza interior, esse crescimento espiritual, esta mudança de conduta, as boas ações são melhores que as preces. Sabe por quê? Porque o coração está cheio de luz, de coisas boas, de atos bons, de uma palavra amiga. Então, esta conduta, segundo diz aqui o questionamento da pergunta 661 que Allan Kardec fez aos espíritos. Então, mudando de conduta, nós seremos, então, melhores, sem dúvida alguma. Então, quando nós falamos aqui os pontos perigosos para os pais, eu fiz questão de enumerar este questionamento aqui da questão 661 do Livro dos Espíritos. Jesus no lar. Nós já estamos encerrando o nosso bate-papo, a nossa conversa. Tamanho é o nosso aprendizado, o aprendizado deste aqui, que fala, que bate este papo aqui com vocês. Aqui diz o seguinte: honrai
a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrai vosso pai e vossa mãe. Ok? Aqui o nosso carinho, o nosso apreço enorme a todas as mães, em nome do Grupo Espírita Irmã Sheila. O nosso abraço a todas as mamães, pelo seu dia, que será comemorado. Desculpa, que estou colocando isso aqui na primeira pessoa, mas comemorar o Dia das Mães são todos os dias. Mas escolher o segundo domingo do mês de maio é esta comemoração. Tá certo? Então fica aqui o meu abraço a cada uma das mães, a nossa família. Devemos sempre honrar o nosso pai, a nossa mãe, quer dizer, a nossa família, a fim de que possamos viver mais tempo na terra e que o Senhor vosso Deus nos dará. É uma vida de paz, é uma vida de luz, de tranquilidade com relação à nossa família. Não ter a preocupação aqui na cabeça, ficar preocupado com isso, com aquilo, é viver bem, é honrar nosso pai e nossa mãe. Ok? Nós falamos a respeito da missão dos pais aqui na Terra. Todos nós, pais, filhos, temos uma responsabilidade muito grande. As responsabilidades são enormes. Grandiosas. Nós vamos nos preparar para o passe virtual. Quero, neste momento, agradecer nossos mentores espirituais, os espíritos amigos que aqui se encontram e convidar você para participar conosco neste momento do passe virtual. O nosso agradecimento. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça.
perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. E assim, após o passe virtual, vamos fazer a nossa oração, a nossa prece de agradecimento. Agradecer a Deus, Deus Pai, o Mestre Jesus. Agradecer a irmã Sheila Alta de Souza, Chico Xavier, pelo aprendizado. Nós tenhamos uma noite de restauração das nossas energias, que os espíritos amigos estejam conosco, lembrando a cada um que todos nós devemos fazer a nossa parte. Agradecido, muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.